Olá, amados irmãos e irmãs. Você que me assiste é ciumento ou ciumenta? Você costuma sentir ciúme por alguém ou por alguma coisa? Você já foi alvo de ciúmes? Se sim, como você se sentiu? Nesta lição de hoje, nós veremos que o ciúme é uma emoção carnal e, se for cultivado, pode chegar ao descontrole, causando consequências gravíssimas para as famílias e também para todos os relacionamentos que ele age, né? O cristão não pode ter ações dirigidas por seus impulsos ou emoções carnais. Assim, nós veremos como ele pode lidar com esta emoção. Fique conosco que você vai comigo abordar e aprender este importante assunto que será tratado hoje e no próximo domingo na escola dominical. Esse trimestre nós estamos estudando sobre os relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. São as lições importantíssimas que nós vamos estudar no decorrer deste trimestre, segundo trimestre de 2023. As lições, são da faixa etária de adultos e elas exploram esse importantíssimo assunto super atual que nós precisamos, irmãos, abordar e precisamos estudar com esmero e tirar lições preciosíssimas para a nossa vida, para que nós possamos levar para os nossos lares. E a lição 3 de hoje, ciúme, o mal que prejudica a família. É uma importante lição, que nós vamos adentrar hoje. E nós já vamos aproveitar o tempo e entrar já no texto áureo da lição de hoje. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Tiago 3,16. A verdade prática diz que o ciúme é uma obra da carne e só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins dessa emoção. Nós vamos comentar um pouquinho sobre esse texto, sobre o texto áureo e a verdade prática. O ciúmes, irmãos, doentio, ele é maléfico. Ele traz, para a sociedade questões muito ruins. Olha, nós vamos aprender durante a lição de hoje que nós precisamos estar sempre agindo sob a orientação do Senhor, mas que Deus, ele escreve, a história da sociedade, a história da humanidade e tudo aquilo que acontece, irmãos, é sob a sua permissão e ele está no controle de tudo. A leitura bíblica em classe da lição de hoje encontra-se em Gênesis, capítulo 37, de 1 a 4, 11, 1, 8, 23, 24 e 28. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava estes com os filhos de Bia e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia uma má fama dele a seu pai. E Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podia falar com ele pacificamente. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém, a cova estava vazia, não havia água nela. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Deus tinha um propósito ali e mesmo naquele acontecimento negativo, vejamos o que a lição de mestre traz hoje.
Ciúme é uma emoção humana que pode levar a grandes proporções. Todas as pessoas sentem ciúmes em algum momento da vida. Às vezes é por alguém da família, outras vezes é por amigos ou algum bem que é considerado precioso. Há pessoas que sentem ciúmes por cargos e funções, e isso pode acontecer tanto no ambiente profissional, também como no ambiente eclesiástico. Nesta lição, nós temos, o comentarista também traz o propósito de refletir a respeito das consequências do ciúme na família. É esse o foco da lição de hoje, que nós vamos estudar. Os objetivos da lição, número 1, é refletir sobre as consequências do favoritismo e do ciúme na família de Jacó. O número 2 é identificar os males que o ciúme provoca nos relacionamentos. E o 3, que está ligado ao tópico 3, compreender que o homem precisa orientar seu coração pela palavra de Deus e não por suas emoções carnais. A lição nos convida a refletir sobre as emoções que permeiam o nosso coração e que costumam influenciar o nosso comportamento. O ciúme não deve ser naturalizado ou fantasiado como uma prova de amor e cuidado. Existe muito por isso aí, Esse adágio popular. Porque ele traz consigo sérias consequências. Nós deveremos lembrar que a Bíblia diz que o amor não arde em ciúme. O apóstolo Paulo já diz, Portanto, os cristãos no coração precisam ser regidos pelo amor e não o nosso coração regido pelas paixões e emoções carnais. Vamos à introdução? A história dos filhos de Jacó não só é uma comovente, mas dramática história. José, filho amado do patriarca, foi alvo do ciúme dos seus irmãos. É verdade que Jacó tinha certa preferência, predileção por ele. Por isso, tornou-se uma pessoa de confiança do velho pai. José delatava todas as más ações dos seus irmãos para o patriarca da família. Por esse motivo, eles o viam como um delator e merecedor das hostilidades dele. A lição de hoje não tem o objetivo de tratar os aspectos geral da história de José, mas enfatizar essa relação conflituosa dentro da família de Jacó. Vejamos nesta lição as consequências para uma família em que a inveja e o ciúme estão presentes. A palavra-chave da lição de hoje é ciúmes. Vamos ver o que o dicionário teológico, escrito pelo pastor Claudionor Correia de Andrade, nos traz, Olha só, ciúme, do grego zelô, fervor, do latim celumon, zelo por alguma coisa. No capítulo 13 da Epístola aos Coríntios, o apóstolo Paulo afirma que o verdadeiro amor não arde em ciúmes. Embora se devote ao objeto amado, não sufoca com suspeitas infundadas. No Antigo Testamento também, irmãos, olha só o que nos traz aqui o dicionário, Deus é mostrado pelos profetas como alguém que tem ciúmes pelo seu povo. Alguém que não admite que fossem seus filhos arrastados pela malha da idolatria. Isso Deus tem os ciúmes. Aqui na Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúmes, mas não é um ciúme humano, doentio, um ciúme que vem do nosso corpo espiritual decaído com o pecado adâmico. Não, aí é uma outra história. Agora, o ciúme humano é distorcido por um mesmo motivo de posse que chega a beirar a irracionalidade. Sufoca, aqui traz, o amado e tira-lhe a individualidade. Quando estamos aqui se tratando de casais. O ciúme é sufocante. Nós percebemos
lá em Joneivo, onde eu morava, tinha um senhor que ele deixava a esposa presa em casa, porque ele tinha um ciúme doentio por ela, ele não deixava ela sair, ela não podia sair na rua. Olha que coisa, amados. Então, nós precisamos ter cuidado, né? Porque a carne, a tendência da carne é levar-nos para o mal, mas nós vamos aprender também o fruto do Espírito, que é mansidão, longanimidade e o amor lá, né, que está escrito lá em 1 Coríntios 13, né, onde o apóstolo Paulo traz ali todas aquelas bênçãos maravilhosas. A falha no tratamento dos filhos, a preferência de Jacó em Gênesis 37, nós lemos que Jacó amava José mais do que a todos os seus filhos. É possível que o patriarca tenha percebido que havia algo especial em relação a José, mas independentemente de ser o filho da sua velhice, José era um dos muitos filhos que ele havia gerado. Naturalmente, quando são conscientes do seu papel paterno e materno dentro do lar, os pais percebem as diferenças de personalidade e de temperamento de cada um dos filhos. E por isso, é preciso ter muita atenção nos relacionamentos com eles. Na lição 2 mesmo, nós estudamos a respeito do problema que foi gerado pela predileção de Isaac e Rebeca entre Esaú e Jacó. Aqui na história de José, nós veremos que a predileção de Jacó produziu o ciúme e a inveja entre os irmãos. As consequências graves dessa prática dentro da família, né, nós também vamos aprender. Vamos trazer aqui então o nosso comentário. Nós acompanhamos, irmãos, atenciosamente o que foi e o que está exarado na palavra. E tudo é para o nosso crescimento e amadurecimento. Mesmo acontecendo o que aconteceu nessa história, ela de fato teve um final feliz, pois os planos de Deus não são os nossos planos. Jacó pode ter errado como pai, ter predileção pelos filhos, mas Deus havia escrito tudo o que estava por vir, mesmo que momentaneamente o sentimento de vingança dos irmãos houvesse se manifestado por meio desse carnal sentimento de ciúmes. Israel teve a honra de ver seu filho José governar o Egito e foi alimentado com toda a família por ele, pois tornaram-se parte da família do governador que ali, né, estava num cargo especial no Egito, né, como governador do Egito. Que bênção nós podermos ver o que Deus pode fazer e faz na nossa vida. 2. O ciúme em meio à preferência. Jacó não mediu as consequências ao presentear seu filho José com uma capa de várias cores, numa clara atitude de preferência. Isso provocou o quê? Ciúmes nos demais filhos, os quais entenderam que o pai não lhes dava o devido valor. Ora, José era o 11º filho de Jacó, e quando os mais velhos se sentiram alijados do amor do pai, encheram-se de fúria. Eles viam que esse traje especial significava o favoritismo da parte do pai, e por isso aborreceram-no, que nós vemos aí no versículo de número 4. Aqui, o comentarista, irmão, disserta sobre o versículo 4. Então, vamos ler esse versículo. Vendo, pois, os seus irmãos, que o seu pai o amava mais do que todos os irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. É da lição de classe hoje, né? Na leitura bíblica em classe. Ao se manifestar esse sentimento carnal de discórdia, quando lemos que os irmãos não podiam falar com ele pacificamente, nós vemos a discórdia lá naquele lar, né? E nós temos hoje também lares assim, irmãos cheios de discórdias, muitas vezes sobre um sentimento doentio de ciúmes, ciúmes de uma vida melhor, ciúmes de inveja ao ver no Instagram um outro irmão mais bem-sucedido, no Facebook, irmãos que só mostram uma vida cheia de sorrisos, de conquistas e alegrias, e que no fundo, tem os mesmos problemas que todos nós.
E o que a Bíblia diz sobre isso, irmãos? Está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Aqui nos chama a atenção também que mesmo com o ciúme dos irmãos, José não apresentou um sentimento de vingança, mas, tempos depois, acolheu os seus irmãos e o amado pai, alimentando-os e ajudando-os. Muitas das vezes, por coisas pequenas, ficamos com sentimentos muito negativos, né? Mas nós observamos aí o que José nutriu aí pela sua família, né? Não deixou a vingança tomar conta da sua vida. No subtópico 3, a inveja não permite compreender os desígnios de Deus. Além desse presente do pai a José, também havia os sonhos de José, que colocavam sempre em superioridade em relação aos seus irmãos. O que podemos observar aqui, amados, é que se não vivermos o discernimento do Espírito, nós não poderemos vislumbrar os propósitos de Deus em nossa vida. O sonho dos molhos de trigo e o sonho dos corpos celestes que se inclinavam diante de José, quando contado para os seus irmãos, fizeram com que eles entendessem que José agia com arrogância e despeito em relação a eles, e por isso o rejeitavam. Vejamos o que a Bíblia nos diz sobre a arrogância e a altivez. Diz o que não dá certo, irmãos, e que no final é ruína. Olha só, Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Voltemos à lição, né? Os sonhos tinham um caráter profético, mas seus irmãos entenderam com uma atitude pecaminosa, presunçosa, na verdade, da parte de José. Não podiam enxergar o que aconteceria alguns anos depois, quando José tornou-se governador do Egito. Vamos ler aí Gênesis 41, 43. Me disse mais Faraó a José, vês aqui o que tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão e pôs na mão de José e o fez vestir roupas de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço e o fez subir no segundo carro que tinha. E clamavam diante dele, ajoelhai, assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Que maravilha! Sinopse 1, Jacó tinha um favoritismo por seu filho José. Tal prática prejudicou sua família e provocou dissensão entre os irmãos. Subtópico 2, o ciúme como causa de conflitos. Subtópico 1, a túnica, o símbolo de desprezo. A vestimenta tradicional do povo antigo tinha no máximo duas cores. Feita de fios de linho grosso, a túnica colorida de José colocava uma posição de destaque em relação aos outros filhos. Isso corroborava o sentimento de predileção de Jacó por José. O ciúme derivado desta má atitude do patriarca promoveu tristes consequências na família de Jacó. Vejamos que o ciúme dos irmãos os levou a tomar uma atitude contra ele. Quando José foi enviado para investigar as atividades dos seus irmãos, encontrou-os em Dotã, junto aos rebanhos. O plano deles era matar José, mas foram impedidos pelo irmão mais velho, Rúben, que desejava protegê-lo de qualquer mal. Versículos 22 e 24. Quando apareceu uma caravana de ismaelitas, e midianitas, a sua rota de Gileade até o Egito, os irmãos conceberam a ideia de se livrar dele, e ainda com algum lucro. Venderam José aos mercadores e insensivelmente fizeram Jacó acreditar que ele havia sido morto por animais ferozes. Para isso, trouxeram de volta o manto de José embebido em sangue de cabrito. Está lá no dicionário bíblico Wycliffe, esse comentário aí.
Subtópico 2, ciúme, o agente do conflito familiar. Os irmãos de José sentiam-se ignorados pelo pai. Por outro lado, em razão de desfrutar o favoritismo do pai, José agiu com inexperiência, imaturidade e arrogância. Seus irmãos, com orgulho ferido por causa da preferência paterna por José, não aceitavam sequer ouvir o filho preferido de Jacó. Por isso, encheram-se de rancor e de ódio, desejando até mesmo acabar com a vida do irmão. A túnica colorida, presenteada pelo pai, indicava que Jacó pretendia fazer de José o seu principal herdeiro e, com isso, acirrou a ira dos seus irmãos contra ele. Na fogueira do ódio de seus irmãos, foi colocado mais lenha quando José relatou os 2 sonhos que tivera, nos quais o Senhor havia lhes mostrado que ele seria o chefe de todos eles. Gálatas 5:22, o que a Bíblia nos diz? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E o ciúme é uma emoção que tem origem aonde? No egoísmo. É como uma infecção que se espalha no corpo doente. A inveja, o rancor e o ódio geralmente têm no ciúme o nascedouro, como o sábio Salomão declarou. O ciúme desperta o furor. Está lá em Provérbios 6:34. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo mostra que tudo provoca contenda e dissensões, tem como origem a carne. 1 Coríntios 3:3. O ciúme é uma obra da carne. O primeiro homicídio, irmãos, na humanidade foi o de Caim, quando matou Abel. Foi por ciúmes. A Bíblia diz em Gênesis 4, no versículo 8, que o semblante de Caim caiu. Ele ficou enciumado, porque Deus havia aceitado a oferta do seu irmão Abel. Deus conhece o nosso coração. Se uma irmã ou irmão é bem-sucedido, tenhamos o sentimento de amor, de felicidade, pois Deus se agrada disso. Precisamos vigiar, pois de fato o ciúme é um câncer que corrói a alma e vai minando aos poucos, e se for doentio, traz consequências gravíssimas. Alguns dias atrás, irmãos, o Brasil viu um crime bárbaro acontecer em uma escola em Blumenau, Santa Catarina. O mundo jaz no maligno. Pessoas sem Deus, sem paz, sem salvação, agindo por ímpeto de sua natureza pecaminosa, cometendo atrocidades vorazes, matando, roubando, destruindo, entre outras coisas e outras artimanhas malignas que nos cercam no dia a dia. É isso que nós temos visto hoje. Subtópico 3, a extensão do ciúme. Na presente lição, analisamos que o ciúme na relação entre os irmãos, mas ele está presente em outras relações. O ciúme pode trazer problemas para a vida conjugal, amizades sinceras e relacionamento profissional e outros. Geralmente, onde o ciúme está presente, existem mais desprazer e desgosto do que felicidade. Num ambiente onde o ciúme domina, sobram desconfiança, insegurança, controle de posse. Embora todas as pessoas tenham ciúmes, pois trata-se de uma emoção humana, a linha entre o ciúme controlado e o ciúme descontrolado é muito tênue. Nós aprendemos na Bíblia, de estudo de aplicação pessoal, que pode ser difícil reconhecer no ciúme quando as nossas razões parecem ter sentido, mas quando não o fazemos, o ciúme cresce rapidamente e leva a sérios pecados. Quanto mais o sentimento de inveja é cultivado, mais difícil se torna livrar-se dele. O momento certo para lidar com o ciúme é quando você apanha, comparando-se com outros. Sinopse 2, na família de Jacó podemos constatar
que o ciúme é uma obra da carne e, quando cultivado, prejudica muito os relacionamentos humanos. Amados e amadas, nós precisamos estar vigilantes, pois os ardis de Satanás entram com ciúme tranquilo, beleza, mas depois, olha, vamos entrar agora no tópico de número 3, os males do ciúme. Subtópico 1, o ciúme pode causar tragédias familiares. Não são poucas as notícias de tragédias conjugais em que o ciúme é a causa. Não são poucos casos em que as pessoas prejudicam as outras por causa do ciúme. Não foi diferente no tempo de Jesus, em que a casta sacerdotal ficou enciumada e invejosa por causa da extensão do ministério terreno do nosso Salvador. Multidões o seguiam, está lá em Marcos 15:10. Diletos irmãos, só Deus sonda o coração do homem e o conhece. Muitas vezes, pessoas que estão aparentemente ao nosso lado, que parecem nos querer bem, deixam a semente do mal brotar em seus corações, crescer dentro deles. E muitas vezes essa situação cresce de uma tal forma que homicídios acontecem. Olha o que a Bíblia nos diz em Provérbios 14:30. O sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Vigiemos e oremos, pois não é aqui o nosso descanso, amados. Subtópico 2, o ciúme entre os santos de Deus. Se de maneira geral o ciúme é obsessivo, surge parte de um dos cônjuges, terminando quase sempre em violência, separação e ofensas mútuas. Infelizmente, entre os santos de Deus, o ciúme também pode minar as relações de pessoas que outrora eram próximas. Assim, por ciúme se calunia, se difama, se ofende um irmão em Cristo ou um colega de ministério. Que o Espírito Santo de Deus guarde os nossos corações de modo que produza o fruto do amor e não sejamos cobiçosos de vanglória, provocando uns aos outros, tendo invejas uns dos outros. Está lá em Gálatas 15:25. Isso pode existir dentro da igreja, amados? Claro que sim. Até porque nós sabemos que existem duas igrejas, a igreja visível e a igreja invisível. A igreja invisível será arrebatada de dentro da igreja visível. Ora, oremos para que o Senhor nos fortifique o espírito, né? Que a nossa alma seja nutrida. Leamos o Salmo 73:26. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Subtópico 3, vencendo o ciúme. Em primeiro lugar, é preciso alimentar a mente com as coisas de Deus. Está lá em Filipenses 4:8. Vamos ler? Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que pensamos e o que está em nosso coração determina as nossas ações. Está lá em Provérbios 4:23. Em segundo lugar, é muito importante saber se a emoção do ciúme está impactando e comprometendo a qualidade de vida. Se a constatação for afirmativa, for positiva, é importante procurar a ajuda pastoral, aconselhamento, né? Que com base na palavra de Deus e com a sabedoria do alto, né? E, finalmente, considere com muita atenção o que o apóstolo Paulo ensinou a respeito do amor. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade e não ensoberbece. 1 Coríntios 13:4. A palavra de Deus ainda é o melhor antídoto para tratar as emoções negativas. É e sempre será, né? Sinopse 3, o ciúme obsessivo quase sempre resulta em violência, separação e ofensas mútuas no casamento.
elimina também as relações de amigos e irmãos. Chegamos na conclusão da lição de hoje. O ardor emocional, denominado ciúme, deve ser impedido de prosseguir o seu caminho de destruição moral, física e espiritual. O apóstolo Paulo aconselha-nos que andemos dignamente e evitemos contendas e ciúmes. Está lá em Romanos 13:13. O único modo de deter o poder destrutivo do ciúme é desenvolver o fruto do Espírito. Está em Gálatas 5:22. Este desenvolve a nossa alma para a prática das virtudes cristãs e, ao mesmo tempo, enfraquece as emoções humanas. Quando nós fortalecemos a nossa alma, nós diminuímos o poder da nossa carne, provenientes, então, dos vícios que a nossa carne traz. A lição de hoje nos convida a vivermos uma vida pautada nos caminhos santos de Jesus. Afinal, é Ele que nos conduz à vida eterna e deve reinar em nossos corações. Vamos meditar hoje em João, capítulo 6, versículos 35 a 40. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me viste, e contudo não credes. Todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Que maravilha, amados, que nós podemos observar e ver na lição de hoje. Deus, com sua infinita misericórdia, nos deu o seu amor manifesto, entregando o seu Filho Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados. E nós precisamos cultivar o fruto do Espírito para que nós possamos vencer as astutas ciladas do maligno que nós vamos estudar durante a lição desse trimestre. Eu te convido a domingo que vem nós estudarmos sobre ídolos na família, que é o assunto da lição de domingo que vem. Fique conosco, permaneça conosco e que Deus abençoe a sua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por tudo aquilo que tu tens feito por nós. Exaltado, honrado, magnificado é o seu nome. Senhor, os anjos estão dizendo hosanas. Ó Pai, nós, nesta aula que acabamos de estudar, tiramos importantes lições para a nossa vida, Deus. Ó Senhor, muito obrigado por teu amor, ter enviado o seu Filho Jesus para nos salvar. Muito obrigado, Senhor, Jesus, por ter deixado o Espírito Santo para nos consolar. Nós, Senhor, precisamos que teu Espírito haja nas famílias brasileiras, nas famílias do mundo, porque o inimigo, Senhor, está atacando essa célula mátria da sociedade. Ele atacou desde o Éden e ataca até os dias de hoje. Mas nós cremos pelo poder que há em Ti, Pai, que enviou o Teu Filho Jesus e que a serpente foi pisada, a cabeça da serpente, ó Senhor, e que o pecado, Senhor, foi pago, preço na cruz do Calvário por Seu Filho Jesus. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Tenham uma boa semana em nome de Jesus.